Você está se sentindo muito perdido na sua vida religiosa com Cristo? Tem muita perseguição acontecendo? Eu quero te dizer, você está no caminho certo. Porque se tudo está muito bom, muito em paz, cuidado, hein? Todos os religiosos, eles sempre desprezaram os enviados de Deus. Eles perseguiam, matavam. E eu vou hoje aqui estar falando um pouco sobre como são os fariseus. Então, os fariseus, em hebraico, significa os separados. Pessoas separadas, elas realmente são separadas. Eles focavam na observância das leis de pureza ritual, inclusive fora do templo. Então, eles eram imaculados, eles eram puros, eles eram santos. E a doutrina dos fariseus incluía a soberania de Deus, a responsabilidade moral humana, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo, né? Então, eles tinham assim, a doutrina da Bíblia, os versículos, né? Só que eles tinham alguns pontos que eles enfocavam mais, né? E a gente vai falar agora aqui sobre Estevão, né? O discurso de Estevão. É um lindo, maravilhoso discurso. Leiam mesmo. Em Atos capítulo 7, Estevão fez uma exposição completa da história de Israel e mostrando como, desde sempre, os líderes rejeitaram os enviados de Deus, inclusive Jesus, o justo. Então, os religiosos sempre rejeitaram o novo, porque vinha contra tudo que eles têm por tradição. Então, vem o novo, não aceitamos. Então, isso causava repulsa neles. Ele termina com uma acusação direta. Homens de dura cerviz, vós sempre resististe ao Espírito Santo. Atos 7:5. E esta dura verdade os atingiu em cheio, mas em vez de quebrantamento gerou violência. Judeus desde o princípio perseguiram cristãos até hoje. Então, hoje em dia, o que manda no mundo é os judeus. O próprio Estados Unidos é mandado pelos judeus. Os judeus é a nação santa escolhida por Deus. Mas eles perseguem os santos. Essa era isso. Se eles realmente tiverem o poder, eles vão perseguir toda a religião que se oponha ao judaísmo, inclusive os cristãos, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Algumas linhagens extras que não são os que governam. Netanyahu não é cristão. Vamos observar isso. Ele tem alguns discursos onde ele é favorável aos cristãos porque os cristãos os apoiam em algumas causas. Mas, infelizmente, eles são esse tipo de gente aqui, os fariseus, né? E não são somente os fariseus que são religiosos, né? A gente tem outros que são religiosos também. Então, a gente tem aqui a linhagem dos fariseus, saduceus, os zelotes, os essênios e os herodianos. São 5 tipos de religiosos judaicos que existiam na época de Jesus Cristo e que Jesus Cristo fazia duras repreensões a eles, porque desde o princípio perseguiram os profetas e os enviados de Deus e matavam, né? Isso também causa uma repulsa contra os judeus por parte dos muçulmanos. Os muçulmanos não suportam os judeus por terem matado os profetas na antiguidade. Então, não estou aqui de maneira nenhuma sendo a favor dos judeus, dos muçulmanos, mas quando cairá a ficha dos judeus? Quando Cristo descer nas nuvens? Antes disso, não. Então, a nossa oração como cristão é que eles se convertam, sim. A gente tem uma leva grande de judeus se convertendo, inclusive muçulmanos, porque muçulmanos têm Jesus como profeta,
mas ele não é Deus para ser adorado. Então nós cristãos somos perseguidos também pelos muçulmanos, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus. Dizer que ele é Filho de Deus é uma afronta gravíssima, assim como é para os judeus. Então, que isso fique bem claro. Hoje a gente vive muitas heresias, muitos ensinamentos. Se você não para e lê e estuda as escrituras, você acaba se levando, se deixando levar por vários viés. Não sou de maneira nenhuma contra as igrejas, não sou contra os judeus e muito menos contra os muçulmanos. Quero que todos conheçam a Jesus, e eles só vão conhecer a Jesus através de nós cristãos, se nós formos realmente, verdadeiramente cristãos. Não sejamos religiosos, porque através da religiosidade nós seremos assassinos, nós nos armaremos até os dentes, nós vamos querer fazer guerra, né? A famosa Guerra Santa, que a Igreja Romana tanto fez durante séculos, durante quase 2 milênios, né? E não é esse o Evangelho que Jesus Cristo ensinou. Ele dominará toda a terra através do seu Espírito Santo. E isso não vem de uma violência, de uma vitória humana. Assim como as guerras antigamente não eram vencidas pela força dos judeus, e sim pela fé em Deus, assim também, hoje em dia, nós só venceremos o sistema do mundo através de Jesus Cristo. Lembremos do exemplo de Daniel, no meio de toda essa situação que vivemos aqui. E em qualquer lugar do mundo, lembremos-nos do exemplo de Daniel. Nós devemos sim ser influência nos mais altos cargos e poderes. Devemos sim fazer diferença, mas não podemos nos associar a religiosos que perseguem os novos escolhidos, os novos ungidos, os enviados, os que têm a unção do Espírito Santo e que pregam a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem. Não nos deixemos enganar por pessoas que chegaram ontem na igreja e vêm com toda a sua estrutura familiar imoral querer impor isso à sociedade. Isso não convém a nós crentes. Nós não temos que aceitar que a sociedade aceite que a imoralidade do mundo, toda essa perversão da família, seja imposta como normal e natural, que é o que muitos líderes estão trazendo como exemplo e obrigando as pessoas a aceitarem. Cristo não está nisso. Estudemos as palavras e aceitemos o santo. O santo é puro, o santo é imaculado. Querer ter vida abundante aqui na terra é se santificar, e se santificar é se manter longe de todo tipo e forma de imoralidade. Eu quero com isso ter respondido a muitas dúvidas que você tem sobre se você é chamado ou não. Se você está sendo muito perseguido, você é chamado. Agora, se está tudo muito bom, não é. Não é. Então, cuidado com quem você anda. Se estão passando muito a mão na sua cabeça, e se você tem sentido na palavra, quando você lê a palavra e não tem um religioso ali te ensinando, na palavra o Espírito Santo fala contigo através da palavra. Leia você mesmo a palavra e senta o Espírito Santo te ensinando, ele te ensina. A gente vê algumas passagens onde a pessoa já estava entendendo tudo, como foi com Felipe, e a pessoa já estava entendendo tudo, só faltava alguém ali para pôr em prática. Então ele apenas disse, não, Cristo realmente é esse Salvador que está ali nas profecias e você só precisa ser batizado. Então essa prática não é assim, não, tá tudo, deixa eu explicar aqui, faz 57 mil aulas para você se tornar um religioso igual ele. Não precisou de 57 mil aulas para a pessoa aprender a ser religioso, porque o Espírito Santo já havia ensinado aquela pessoa que Felipe batizou.
Então o Espírito Santo, ele realmente clareia a nossa mente. É ele que fala conosco quando abrimos a palavra. Agora, se a palavra está te agredindo e você está achando que aquilo ali não está certo e precisa de um religioso para passar a mãozinha na tua cabecinha, não tá certo. Não. Ore, jejue, busque a Deus. Não tenha o errado como o certo. O Espírito Santo fala e você vai ouvir o que ele tem a dizer com você, para você. E assim você terá um caminho de felicidade, de prosperidade, de riqueza aqui na terra, sim. E isso é promessa de Deus para os santos. E roubam de nós essa mensagem. Tanto o Império Romano quanto o Império Judaico, ele rouba isso dos santos. Então, se aliar com eles é bom, mas as Escrituras dizem que no final seremos abandonados por eles. Então, cuidado com o Império Romano, cuidado com o Império Judaico. Eles nos abandonarão quando vier a grande perseguição. Sempre aconteceu isso e vai acontecer no final. O que vai acabar com a perseguição mesmo é a volta de Jesus nas nuvens. Então eles vão ali até que, enfim, glória a Deus, se converter. Antes disso, não. Não esperem milagres, né? Acontecem várias conversões em vários lugares, são pontuais, mas a verdadeira conversão de toda a nação e do poder, o Império Romano, ele é a estátua de Nabucodonosor, então a gente sabe que ele será totalmente aniquilado e destruído e não haverá sinal, porque a pedra que é Jesus, ele dominará e encherá toda a terra. Já está enchendo. E então eu te desejo um caminho de fé, paz e amor, que você sinta o Espírito Santo falando com você através dessas palavras, dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus seja contigo.